de Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Capítulo 19, então eu vou falar aqui do versículo 4. Que João batizou no batismo do arrependimento, que dizendo ao povo que acreditasse naquele que ia vir depois dele, que é Jesus, que quer dizer Jesus. O que quer dizer o batismo do arrependimento? É o arrependimento que todos nós cristãos temos que ter, todos nós cristãos temos que batizar no batismo do arrependimento todos os dias de nossas vidas, para podermos receber Jesus Cristo nas nossas vidas, para receber o batismo, É o arrependimento de estar num caminho que não agrada a Jesus, de estar percorrendo um caminho que não é o certo, de não estar praticando aquilo que Jesus quer para a gente, E quando abraçamos a fé em Jesus, a gente ali já recebe o batismo do João, a gente já recebe o batismo do arrependimento na vida da gente, que aí a gente já começa a nos policiar a cada dia, a nos policiar das nossas falas, das nossas condutas. A gente todo dia vai tendo um arrependimento de estar ali num caminho que não agrada a Jesus, E ao ouvir isso aqui, os apóstolos foram batizados, Os apóstolos foram batizados em nome do Senhor Jesus. Enquanto Paulo impôs as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles e começaram a falar em línguas. Quer dizer, o Espírito Santo desceu sobre todos os apóstolos ali e eles começaram ali a receber os dons do Espírito Santo. E isso acontece também com a gente. Quando a gente está de coração aberto para receber o batismo do Espírito Santo, a gente também começa a receber os dons do Espírito Santo na vida da gente. A gente também pode falar em línguas, a gente pode receber os outros dons todos na vida da gente. Os dons de profetizar, o dom da sabedoria. A gente vai recebendo vários dons do Espírito Santo na vida da gente. É só a gente querer de coração aberto, de mente aberta. Porque quando a gente recebe o batismo do Espírito Santo sobre a vida da gente, é um batismo de fogo, aquele fogo que queima, de dentro para fora, que a gente vê que vai queimando aquela pessoa velha, para vir um novo e dando lugar, somente lugar para que o Espírito Santo faça morada dentro da gente. Isso que aconteceu com os discípulos lá atrás, acontece com nós também. Quando nós abraçamos a fé, a partir do momento que a gente abraça a fé, a gente começa a receber o batismo do João, que é o batismo do arrependimento. A gente começa a receber o batismo do Espírito Santo. Deus começa a colocar dons sobre a vida da gente quando a gente começa assim, de coração aberto. Tudo começa de dentro para fora. Não é algo que é inexplicável explicar o que é o batismo do Espírito Santo. É só vivenciando esse momento lindo que acontece na vida da gente. E eu acredito como foi isso lá com os apóstolos, um momento lindo, mágico, que é receber o batismo do Espírito Santo, que é uma coisa tremenda, É um divisor de águas. Então eu acredito que isso também foi lindo, maravilhoso, essa cena lá. Então esse versículo assim me marcou, que é do 4 ao 6, Então eu acho que todos nós aí temos que receber o batismo do João, que é o batismo do arrependimento, e o batismo, dos dons do Espírito Santo, dos carismas. 20. Então, neste capítulo, gente, nós vamos meditar, a volta para Jerusalém de Paulo. Então, boa parte desse capítulo 20 é Lucas, que narra. Então, cada detalhe onde ele foi, se foi a pé, se foi de barco, o que sofreu no caminho. Paulo vai para a Grécia, Lá ele sofre uma emboscada
e sai correndo e vai para outra cidade. Nessa cidade acontece algo importante. Ele prega a palavra por muito tempo, porque ele queria viajar no outro dia cedo, mas ele queria também treinar, pessoas ali, lideranças, para capacitar as outras pessoas, para que mais pessoas, conhecessem o Evangelho. O lugar que ele estava pregando, era um lugar alto e tinha um rapaz jovem sentado na janela. Esse rapaz se chamava Eutico, mas Eutico dorme, e cai morto. E todos ali ficam desesperados. E Paulo, sai do lugar onde ele está, vai até o jovem e caiu, e faz uma oração e ressuscita o jovem, Nisso, Paulo continua a pregação da palavra, continua o evangelho, e ele sabia, que ele tinha pouco tempo, por isso ele não parava de pregar. Foi pregando, e porque o povo estava sedento da palavra de Deus. Paulo, ia viajar, então, por isso ele queria chegar em Jerusalém logo, porque era a festa, de Pentecostes. Então ele queria estar na festa de Pentecostes. Mesmo sabendo que ia sofrer perseguições em Jerusalém pelos judeus. Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Paulo segue sua caminhada com o firme propósito de chegar a Jerusalém. No entanto, enfrenta a igreja que tenta impedi-lo de partir. Alegavam que ele havia sido avisado que lá enfrentaria muitas tribulações. Já em Jerusalém, a atitude dele não é mais a mesma, passando a ouvir as pessoas que estão por ali. Passa a ensinar aos judeus que vivem entre os gentios que devem se afastar de Moisés e todas as práticas da lei. Capítulo 22 do livro dos Atos dos Apóstolos. Queremos meditar neste capítulo a conversão de São Paulo. Então ele relata como foi esse processo. Então, indo ao caminho para Damasco, ele tem essa experiência com o próprio Cristo. Então uma luz surge do céu e ele escuta esta voz. Ele inclusive até cai por terra, Então ele teve um contato com o nosso Senhor Jesus Cristo por meio deste acontecimento. E aí nosso Senhor diz que ele estava perseguindo, mas São Paulo perseguia os cristãos, não diretamente o Cristo. Daí podemos retirar que nosso Senhor Jesus Cristo está em cada cristão, está em cada pessoa que crê nele. Então, a partir do momento que São Paulo estava perseguindo os cristãos, ele também estava perseguindo o próprio Cristo. São Paulo tem uma experiência de morte e ressurreição. É preciso que ele caia para que ele possa um dia ressurgir através de Jesus Cristo. E depois, dando continuidade, sabemos de sua missão. A missão de São Paulo não é ficar apenas em Jerusalém. Nosso Senhor, nosso Deus, quer que ele vá para longe, vá adiante. E assim também nós devemos fazer, Não ficar por aqui, não ficar na mesma coisa de sempre, mas ousar ir além. Entre outras palavras, é jogar a rede, às águas mais profundas. E por fim, o capítulo 22 ainda relata sobre a arte de se defender. Então, São Paulo alega a sua cidadania romana para se defender, sabendo que o Estado romano trata com severidade, aqueles que cometem injustiça contra os seus cidadãos. Então, o oficial, logo que fica sabendo disso, ele recua. Então, que possamos aprender com São Paulo a nos defendermos na fé e também a crermos em Jesus Cristo. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 23.
O capítulo 23 de Atos dos Apóstolos narra a continuação das perseguições sofridas por Paulo após sua pregação em Jerusalém. Ele comparece perante o sinédrio e faz sua defesa, mas é atacado pelos saduceus e precisa ser protegido pelos soldados romanos. No versículo de 1 a 3, Paulo, fitando os olhos nos membros do conselho, disse: Irmãos, eu tenho procedido diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Mas Ananias, sumo sacerdote, mandou aos que estavam ao seu lado que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá também a ti, hipócrita. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas que eu seja ferido? O caminho de quem anuncia a palavra de Deus não é um caminho fácil. Quem fala em nome do Senhor deve estar sempre cheio do Espírito Santo e preparado para tudo o que possa encontrar. O versículo 11 diz assim: Na noite seguinte, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Coragem, deste testemunho de mim em Jerusalém. Assim importa também que o des em Roma. Irmãos, Cristo vem a nós e nos fala coragem. Quando recorremos a Ele para expressar algum sofrimento ou alguma dor, o Senhor nos diz coragem. Vemos também mais adiante neste capítulo que Deus está sempre ao lado das pessoas que comunicam sua mensagem, tanto que coloca pessoas para alertarem Paulo que estão tentando matá-lo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós.